Muichiro Tokito, ou para os mais íntimos, Tokito, eu prefiro chamar ele assim. Ele é um dos personagens que mais se destaca na obra Demon Slayer, por ter sido o caçador que se tornou Hashira mais cedo. Ele, com apenas 14 anos de idade, já se tornou o Pilar da Névoa. E bom, ele foi um caçador que se destacou bastante porque em apenas 2 meses de treinamento sendo um caçador, ele acabou pegando esse título. E o mais próximo dele foi o Gyomei, que pegou o título de Hashira em 3 meses. Embora Tokito seja um prodígio, ele é um personagem que tem um passado muito triste. Na minha opinião, ele é o segundo Hashira, ou terceiro Hashira mais ou menos, que tem um passado mais triste na obra. E bom, nesse vídeo eu vou estar falando pra vocês o passado do Tokito e por que ele é um personagem que tem um vazio existencial. E bom, pra quem é mais antigo aqui do canal, viu que um tempo atrás eu fiz um vídeo ranqueando os Hashiras em relação a gosto. E bom, eu coloquei o Tokito em último lugar. E bom, e o motivo que eu falei nessa lista, o motivo de ele estar em último lugar, era porque ele era um personagem muito vazio. E bom, nesse vídeo eu vou explicar o motivo por qual o Tokito é um personagem tão vazio. Mas eu espero que você deixe seu like, se você é novo, caiu aqui de paraquedas, confere o vídeo até o final, tem uma playlist gigantesca com quase 60 vídeos. Bom, eu acho que esse é o 60º vídeo de Demon Slayer, eu acho que esse aqui completa a casa dos 60. Então se você gosta dessa obra, cara, eu recomendo que se inscreva aqui no canal, dá uma olhada nos vídeos antigos, a qualidade é um pouco mais baixa do que essa, mas enfim, eu sou um youtuber novo. Mas sem enrolação, né? Bora pro vídeo. Antes do Tokito se tornar caçador, ele vivia com seus pais em uma montanha, né? E uma coisa interessante é que o Tokito ele tinha um irmão gêmeo. E bom, eu acho que esse irmão gêmeo dele faz referência ao Mutsuikatsu e o Aorishi, né? Que no caso é seus antepassados. Pra quem não sabe, o Tokito ele é descendente do Kokushibo. E bom, uma coisa interessante é que o Tokito ele era uma criança calma e bem otimista e feliz, e já ao contrário do seu irmão, que era uma criança que era bem desapegada com o mundo e era também um cara bem arrogante. Meio que isso acho que faz uma similaridade ali entre o Kokushibo e o Orishi. Até que um dia a sua mãe acabou adoecendo, né, pegando uma doença, e seu pai foi em busca de remédios em algum local, né? Acho que ele tinha ido em busca da cidade. Só que estava tendo meio que uma tempestade e seu pai acabou caindo de um penhasco e acabou morrendo. E o mais triste disso também, que com uns dias depois, a mãe do Tokito também, ela acabou falecendo, né? Aí no caso, ele e seu irmão ficaram sem os dois pais. Bom, nisso o Tokito com apenas 11 anos, junto com seu irmão, acabaram tendo que se virar sozinho. E nisso seu irmão ficou mais frustrado ainda, se tornando uma pessoa bem mais arrogante. E bom, o Tokito sempre falava que ele devia ser uma pessoa boa e tal, e o seu irmão falava que não, porque ser uma pessoa boa não prestava, até porque seus pais morreram, principalmente seu pai, porque ele tentou fazer o bem, tentar ajudar sua mãe, e se ele não tivesse feito isso, provavelmente o pai deles ainda estaria vivo. E bom, é assim eles foram se criando, até que um dia a Amene, né, que é a esposa do Inuyashiki, acabou chegando lá e falou pra eles que eles eram descendentes do lendário espadachim, que no caso esse espadachim é o Yorishi. E bom, isso aí foi uma coisa que ficou meio em dúvida na minha cabeça na época que eu li o mangá, porque tipo, no caso eles são descendentes do Kokushibo, e eu não sei se o Kokushibo é considerado um espadachim lendário, embora ele seja muito forte, até porque ele é um espadachim que se tornou Oni. E bom, então eu acho que ele é desonrado na história de Demon Slayer, mas a Amene fala que eles são descendentes do espadachim lendário. Sinceramente eu não sei se ela estava se referindo ao Orishi ou ao Kokushibo, mas eu, conhecendo a cultura do Japão, eu acredito que eles estavam se fazendo referência ao Orochi, né, que foi o cara que quase matou o Muzan. Mas enfim, voltando para a história, o irmão do Tokito acabou expulsando a Amene, né, dizendo que eles não podiam ser descendentes desse cara e tal, porque eles eram muito fracos, eram camponeses, e eles não iam entrar para Demon Corpus, né. Então até que um dia, né, uma noite, um Oni acabou invadindo a casa deles. E nisso, só um primeiro ataque desse Oni, ele acabou arrancando o braço do irmão do Tokito, né. Nisso o Tokito ele entrou no estado de choque, que ele acabou meio que, entre aspas, desmaiando. E nisso seu irmão pediu para ele fugir, só que o Tokito, em vez de fugir, lutou contra esse Oni até o amanhã. É uma história bem parecida com a história também do Gyomei. Nisso, quando o Tokito recobrou a consciência, ele viu que o Oni estava todo estraçalhado no chão e já estava se desintegrando por conta da luz do sol. Quando ele volta para dentro de casa, ele vê que seu irmão está gravemente ferido, porque ele tinha perdido muito sangue na perda do braço. Então seu irmão, meio que ali, quando no seu leito de morte, pede desculpas ao Tokito por ter sido uma pessoa meio agressiva e tal, por ter tratado ele mal, e pede pro Tokito entrar para a academia de Demon Slayer, né? Porque ele não podia ficar ali sozinho. Nisso, Tokito acaba entrando para Demon Corpus. Porém, galera, o que aconteceu? Depois que aconteceu essa tragédia na vida do Tokito, né, de ter perdido o pai, depois a mãe, depois o irmão, meio que ele ficou com a personalidade totalmente vazia. E bom, eu vou comentar sobre isso mais na frente, mas bora seguir a história.
Bom, uma curiosidade é que quando o Tokito foi participar da seleção final, que é aquela seleção lá que o Tanjiro passou, ele foi junto com a Aoi Kanzaki, né? E uma coisa interessante é que a história do Tokito é a mesma história do Sabito, só que uma história com um final feliz, pois na seleção final que o Sabito estava junto com o Tomioka, onde o Sabito acabou protegendo todas as crianças, só que no final ele acabou morrendo, o Tokito fez a mesma coisa, só que dessa vez ele conseguiu sobreviver. E bom, e foi assim que a Aoi Kanzaki conseguiu se tornar caçadora de Onis, mesmo sendo uma pessoa muito fraca e também tendo medo dos próprios Onis. Bom, depois que ele acabou passando pela seleção final, ele acabou se tornando um caçador e dentro de 2 meses ele conseguiu pegar o título de Hashira. E bom, assim chegamos nos eventos de Demon Slayer, né, com a história do Tanjiro, onde o Tokito aparece. Na primeira aparição do Tokito, ele aparece ser uma pessoa assim que não tá ligado no mundo, né? Uma pessoa que tá bem assim desligada. E no começo de Demon Slayer, eu achava que o Tokito era uma garota. Sério, eu pensei que ele era uma garota, já que tinha muitos personagens masculinos ali. Eu pensei que ele era uma menina, até quando ele soltou a primeira fala dele, né, eu vi que ele tinha uma voz de homem, então eu percebi que ele era um cara. E bom, pra quem assistiu a obra, né, viu que no anime o Tokito é um cara assim meio desligado, que tava olhando pro céu, não tava prestando muita atenção. Enfim, depois passa o arco do Distrito de Entretenimento e chega o arco da Vila dos Ferreiros, que inclusive vai ser o próximo arco que vai ser adaptado pro anime, que vai chegar na temporada agora de abril. Independente do momento que você esteja assistindo esse vídeo, né? Talvez você esteja assistindo esse vídeo, sei lá, depois que essa temporada acabou. Mas enfim, tô fazendo esse vídeo aqui ainda em fevereiro. Mas bem, no último dia, aliás, né? Vocês vão estar vendo esse vídeo só em março, que engraçado. Mas enfim, voltando pro vídeo. Bom, enquanto o Tanjiro estava procurando formas de treinar, né, na Vila dos Ferreiros, né, ele tinha ouvido falar sobre a Mitsuru, que tinha uma espécie de boneco, né, que você poderia treinar com ele. Que no caso ele nem sabia no momento que era um boneco, a Mitsuru só disse que tinha um negócio especial lá para treinar. Quando ele chega lá, vê o Tokito discutindo com a criança, que no caso essa criança era o Kotetsu, que era uma criança lá que trabalhava junto com os ferreiros e ele trabalhava na manutenção desse boneco. E esse boneco era uma cópia do Orishi. E um detalhe interessante é que esse boneco ele tinha 6 braços, porque justamente ele não conseguia replicar os mesmos golpes da respiração do sol, pelo fato, né, de precisar 6 braços para poder fazer essas técnicas. Mas enfim. Nisso o Tokito estava treinando com esse boneco e o Kotetsu não queria deixar ele continuar treinando, pois o boneco estava muito acabado e a única pessoa que sabia fazer a manutenção daquele boneco era o pai do Kotetsu, que tinha falecido. E o Kotetsu não queria que ninguém mais treinasse porque o boneco ia acabar se quebrando, até porque o boneco estava muito velho. Nisso o Tokito ignorou essa criança, acabou meio que batendo nele e continuou a treinar. Nisso o Tanjiro chega e meio que tenta falar ali com o Tokito e fala que aquilo ali é errado. E meio que o Tokito caga pro Tanjiro, até porque o Tokito não tá ligado pro mundo. E diz que ele vai continuar treinando e que se ele se meter ele vai bater nele. Enfim, isso vai acontecer no arco da Vila dos Ferreiros e meio que tem um ataque da Lua Superior 5 junto com a Superior 4. Nisso, no meio da batalha, né, o Tokito é separado junto do Tanjiro, né, tendo que lutar contra o Gyoko, e o Tanjiro junto com a Nezuko e o Genya tendo que lutar contra o Hantenko. Na luta contra o Gyoko, o Tokito, mesmo sabendo que era um Lua superior, ele teve uma atitude muito arrogante e não se lutou de forma cuidadosa, né? Tipo, é um Lua superior, tem que ter muito cuidado. Não, ele foi lutar de qualquer jeito, como se fosse caçar um Oni normal. E nisso ele acabou caindo no Kekijutsu do Gyoko, que deixava ele preso no vaso de água. Nesse momento, o Tokito tenta sair desse Kekijutsu, mas não consegue, né? Porque sua respiração não era forte o suficiente. E ele começa a ter lembranças, né, de uma pessoa falando com ele, que no caso era o Tanjiro. Só que é interessante nessa parte, porque as pessoas que ele tem lembranças não é exatamente o Tanjiro. Foram várias pessoas que ele encontrou durante a sua jornada como caçador, que davam conselhos para ele, só que ele não conseguia se lembrar dessas pessoas, e só via exatamente o Tanjiro, porque era a última pessoa que ele tinha visto. Depois dessa reflexão, né, que o Tokito teve, ele acabou saindo desse Kekijutsu. E bom, como é que ele caiu nesse Kekijutsu? Uma coisa que eu esqueci de citar agora durante a história é que ele tinha encontrado o Kotetsu fugindo de uns monstros que tinham sido invocados pelo Gyoko. Só que ele não ia ajudar o Kotetsu, até porque o Kotetsu era uma criança e só ia atrapalhar e tal, não tinha por que ele salvar. A prioridade dele era salvar os ferreiros, porque aquela criança não ia servir de nada, até porque ela não era um ferreiro. Só que ele acaba tendo lembrança do que o Tanjiro fala pra ele, né, que você tem que ajudar as pessoas e tal, você tem que ser uma boa pessoa, e meio que ele volta pra ajudar o Kotetsu. E nisso ele tem aquela primeira luta que eu acabei de citar há pouco, né, que ele acaba sendo muito arrogante e cair nesse Kekijutsu. Após o Tokito, né, meio que recuperar suas memórias, ele acaba despertando a sua marca do caçador, né, e assim inicia sua luta contra o Gyoko. Após a luta vai, luta vem, o Tokito acaba vencendo essa luta.
E bom, depois desse arco, o Tokito tem um desenvolvimento até que legal em relação ao personagem, porque ele deixa de ser aquela pessoa vazia e se torna uma pessoa mais comunicativa. Claro que ele não fica o Tanjiro da vida, super simpático, não. Ele fica uma pessoa mais que conversa mais, sabe se comunicar, mas ainda continua com aquela personalidade dele um pouco reservada. E bom, chegamos no Castelo do Infinito, onde o Tokito, né, ele tá um pouco mais maduro, e nisso, infelizmente, ele dá o azar de logo dar de cara com o Lua Superior 1. E bom, quando ele dá logo de cara dele, o Tokito treme na base, algo que nunca tinha acontecido antes. Ele fica com tanto medo que ele paralisa na hora. Aí ele tem uma pequena conversa com o Lua Superior 1 e acaba indo pra cima dele. Nesse processo, o Kokushiba acaba tirando o braço esquerdo do Tokito, e o Tokito na mesma hora reage, desperta na sua marca do caçador e conseguindo estancar o sangue do seu braço. Nisso, o Kokushibo fala para Tokito que ele é descendente dele e tal, e que ele tinha que se tornar um Oni, se caso ele não quisesse morrer ali. E mesmo assim, o Tokito nega e diz que vai tentar bater de frente com ele. Nisso, o Tokito acaba perdendo a luta pro Kokushibo, né, até porque ele só estava sem um braço e o Kokushibo é absurdamente forte. E nisso chega o Genya para ajudar nele. E nisso, né, depois que o Genya também tenta ajudar, acaba sendo salvado pelo Kokushibo. Aí entra o Sanemi na luta, onde tem uma luta ali contra o Kokushibo, que é uma luta até interessante. E depois que o Sanemi também é salvado pelo Kokushibo, aparece o Gyomei para ajudar na luta, onde tem, na minha opinião, a luta mais foda de Demon Slayer, né, que é desses 4 caçadores contra o Kokushibo. E bom, no ápice da luta, né, o Tokito acaba entrando nessa luta, né, para ajudar e tal. E bom, mano, sério, eu acho que a autora odeia o Tokito, porque o coitado nessa luta já tinha perdido um braço, já tinha sido atravessado no peito pela espada do Kokushibo, e nesse processo da luta ele acabou perdendo um pé, onde ele fincou a sua espada na barriga do Kokushibo. E no momento da luta que o Tokito tá grudado nas costas do Kokushibo com a sua espada, o Sanemi e o Gyomei tentam atacar para tirar a cabeça do Kokushibo, onde o Kokushibo, num ato de desespero, acaba fazendo várias lâminas no seu corpo e cortando para todos os lados, que nesse ataque acabou partindo o Tokito na horizontal e o Genya na vertical. Nesse momento o Tokito entra em desespero, porque ele saberia que ia morrer ali, já que ele não podia fazer mais nada, até porque tinha sido partido no meio. Ele acaba despertando a sua lâmina carmesim e assim acaba ajudando o Sanemi e o Gyomei a matar o Lua Superior 1. E isso, infelizmente, é a história do Tokito, que acabou falecendo, encontrando seu irmão e sua família no outro mundo. E bom, o que a gente pode refletir sobre a história do Tokito e ser esse vazio existencial? Bom, rapaziada, depois do trauma que ele passou na vida dele, ele acabou meio que criando uma defesa mental nele, porque tipo, muitas pessoas quando passam por algum tipo de trauma, ela acaba mudando a personalidade, e tem algumas pessoas que ela acabam meio que criando uma defesa pro psicológico dela, que é tentando não ter sentimentos, que no caso foi o que aconteceu com o Tokito, mas isso é bem raro de acontecer na vida real, tipo, de a pessoa ficar totalmente sem sentimentos. Geralmente uma pessoa fica muito triste ou uma pessoa fica muito agressiva depois que ela passa por uma situação de trauma. Só que no caso do Tokito, ele ficou uma pessoa totalmente sem sentimento. E depois que ele perdeu sua família e perdeu seu irmão, ele acabou ficando sem objetivo na vida, porque tipo, ele não tinha mais o que fazer, ele não tinha família. Ele morava só, o que é que ele podia fazer? Ele não podia ser mais ser aquela criança feliz por conta daquele trauma. E o motivo dele ter se tornado caçador, eu não acho que foi pelo motivo da chance que a Manny deu pra ele, mas eu acredito que lá pelo subconsciente era uma forma de vingança e uma forma de tentar ser útil na vida dele, porque geralmente pessoas que sentem esse vazio na sua vida, elas sentem que não são úteis e ela tem que fazer alguma coisa para tentar ajudar as outras pessoas, para ela tentar suprir esse vazio. E isso foi uma coisa bem interessante que a autora fez, principalmente no arco final, porque o Tokito era uma pessoa que estava perdida no mundo, tipo, ele não tinha objetivo. E o seu sacrifício foi basicamente uma peça principal para a derrota dos Onis. Até porque, mano, se liga só, se o Kokushibo tivesse sobrevivido àquela batalha ali do Gyomei, o Sanemi e o Tokito, ele provavelmente teria ido ajudar o Muzan na batalha final. E como eu já fiz um vídeo aqui no canal e tal, que eu expliquei que o Kokushibo é um Oni bem mais perigoso que o Muzano nessa questão de batalha e tal, não foi um vídeo que eu disse que o Kokushibo era mais forte, só disse que ele era mais perigoso. Se o Kokushibo tivesse na batalha final junto com o Muzan, cara, acabou o Demon Slayer. O Kokushibo ia fazer geral ali de bucha. Ele ia botar todo mundo ali pra mamar. Então, assim,
O Tokito foi uma peça fundamental para a derrota do Muzan, meio que indiretamente, porque ele despertando a lâmina carmesim, ele acabou atrasando a regeneração do Kokushibo, onde deu a abertura para o Sanemi e para o Gyomei matar ele. Então, enfim, esse sacrifício dele foi uma forma dele se redimir com esse vazio, né, de completar esse vazio que ele tinha na vida dele, que não era um objetivo. E cara, isso é uma coisa que eu achei muito da hora. Embora o Tokito seja um personagem que eu não curta muito, né, como já expliquei no vídeo, porque ele não tem muita personalidade, mas se você for olhar por esse lado do vazio existencial que ele teve, né, depois desse trauma, isso é algo que é bem interessante. E uma coisa que eu achei também interessante isso ser mostrado no anime, no mangá, no caso, né, porque não tem anime ainda no momento que eu tô gravando esse vídeo, é que, cara, isso é uma coisa que é bem comum acontecer com as crianças. E isso foi até interessante a autora utilizar no Tokito quando ele só tinha 11 anos, porque, cara, tem muita criança que passa por algum tipo de abuso, algum trauma, quando ela é muito nova, e isso acaba destruindo o psicológico dela e ela acaba se tornando uma pessoa, assim, às vezes muito reservada, uma pessoa muito agressiva. Mas na maioria dos casos, acaba sendo uma pessoa muito reservada. E, cara, isso é meio triste, tá ligado? Porque, tipo, eu acho que toda criança tem o direito de ser feliz e de ter uma vida normal, porque passar por situações traumatizantes é um bagulho, assim, bem pesado. Bom, eu falo isso porque eu já tive algumas experiências bem ruins na minha infância e tal, principalmente em relação ao meu pai e tal. E eu sei que tem pessoas por aí afora que passaram por coisas muito, mas muito piores do que eu. E às vezes eu fico triste com isso, porque, tipo, cara, é basicamente uma vida destruída. E o Tokito é um bom exemplo disso, né? O cara basicamente, tipo, perdeu a humanidade dele, entre aspas, né? Tipo, ele não virou um Oni, mas, tipo, ele não tinha mais motivo pra estar vivendo. E eu acho que, tipo, a morte dele no mangá e tal, eu acho que é algo até como um alívio pro próprio personagem, porque assim ele conseguiu fazer o trabalho dele, né? Ele conseguiu ser útil na vida dele, teve o seu propósito de vida e também acabou com aquele vazio de não ter ninguém, tipo, ele tava sozinho no mundo. Então, assim, a morte do Tokito pra mim é uma morte que eu aceito. Tem muita gente que acha a morte do Tokito como uma morte triste e tal, mas na minha opinião, eu acho a morte dele como uma morte, assim, que foi um alívio. Tipo, ele precisava realmente morrer e se sacrificar. Eu acho a morte do Tokito, assim, entre aspas, uma morte bonita. Mas, enfim. Bom, galera, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa é a minha reflexão sobre a história do Tokito. Não sei se outras pessoas ou vocês têm esse mesmo pensamento. Mas, enfim, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve aqui no canal. E até o próximo vídeo. Eu vou deixar aí na aba comunidade qual próximo Hashira vocês querem que eu traga aqui uma reflexão sobre a vida dele. Mas, enfim, valeu, falou e até a próxima.